Você acha que a carência de uma teologia do culto é um dos motivos pelos quais são geralmente em igrejas pentecostais ou neopentecostais que acontecem mais associações partidárias? Então, cara, essa pergunta eu achei muito interessante, que eu tive assim, eu nunca tinha pensado muito sobre isso. Mas refletindo a partir dela, eu tendo a crer que sim. Eu acho que há, cara, uma relação direta entre uma teologia do culto que é respeitada por uma comunidade e a capacidade de resistir a essas influências dos ventos políticos e das tendências sociais no contexto da igreja. Então, só, dois exemplos, né? Então, o meio mais protestante tradicional, né, que tem o princípio do culto solene, né, que vem aí uma variação aí do princípio regulador do culto, pelas suas vertentes aí presbiteriana, puritana. Então, assim, por mais que o pessoal dessa linha tenha tendências mais conservadoras, você não vê um tipo de invasão política no contexto de cultos, cara. Não há. Por quê? Porque há uma teologia do culto já estabelecida e há uma espécie de sacralidade daquele momento, né? Expressão do culto solene. Então, assim, você não vai ver pastor pegando microfone e chamando político lá na frente fazendo manobras retóricas para convencer o povo a votar, né? De forma nenhuma. E pensando na pergunta, eu fiquei imaginando também o contexto católico, né? Que é bem distinto, né? Do contexto da PRC, do princípio regulador do culto protestante, mas eu acho que também, por ter uma teologia do culto né, do momento assim do santuário, né? Outra pegada, né? Do sacramento tá ali, do corpo de Cristo tá ali. Mas também, gente, olha só, você não consegue imaginar, apesar de ter uns padres muito doidos por aí, né? Mas a gente dificilmente consegue imaginar um político entrando dentro de uma missa católica romana e arrebanhando gente para votar nele, ou defendendo, enfim, pautas políticas de forma tão descarada como, infelizmente, a gente vê em contextos eclesiásticos mais espontaneístas, né, que dão mais, digamos que tem poucos contornos teológicos para organizar o culto. Então, gente, e aqui, assim, o meio neopentecostal é assim, é a farra do boi, né? É farra do boi. Meio neopentecostal, o povo não tem, digamos, não tem escrúpulo nenhum, né? De chamar o político lá, um cara extremamente, digamos, questionável até em termos de moral pública, e o sujeito enfia a goela abaixo da igreja mesmo, né? É assim, é terrível. O meio pentecostal, cara, eu acho que assim, o meio mais tradicional pentecostal, eu acho que tem algum subsídio teológico para resistir a isso. Mas o que eu tenho acompanhado aí, eu já tive, né, um contexto de proximidade no meio mais assembleano aqui no Brasil, eu fui, né, minha origem é pentecostal, eu acho que também a resistência é pouca. Eu acho que tem muitos no meio pentecostal têm cedido a esse, digamos, a essas promessas, né, de proximidade do poder político e têm convertido o momento de culto público em momento de manipulação política. Então, eu concordo. Eu acho que a falta de uma teologia de culto, né, uma eclesiologia, ou até uma teologia do culto mesmo, eu acho que coopera sim. Eu tendo a concordar. Mas eu cheguei a essa conclusão depois que eu li a pergunta. Eu não tinha pensado isso antes, não. Mas eu acho que é uma relação direta, sim. É muito interessante porque faz eco à hipótese geral do Coises, da ligação da idolatria com a ideologia, por causa do contexto cultico da idolatria também, né? E quando a gente traz isso, quando isso vira uma chave de análise assim para os cultos e para a política brasileira, faz muito sentido, faz muito sentido. Para algumas expressões, quando você falou das expressões católicas, e são diversas assim também, né? Por exemplo, quando a gente pensa no conservadorismo católico tridentino, que é muito mais avesso a determinadas expressões culticas e também políticas, e muito mais afeiçoado ao conservadorismo que está se tornando popular e que está se
beneficiando da ressaca, da superficialidade de anos do evangelicalismo, da falta de escrúpulos que você mencionou aí com todos os alunos do Olavo de Carvalho, com os influencers e todo mundo mais aí com o discurso aí da família, da propriedade, do trabalho, faz todo sentido também com o tipo de teologia do culto que eles têm, com o tipo de abordagem que eles sustentam. Nossa, faz todo sentido, assim, daria para desenvolver uma bela análise social, assim, com base em teologia do culto e teoria social, né? É interessante. Bem interessante. Eu confesso que é um tópico novo para mim, eu tenho que pensar mais nele, mas eu acho que a relação é direta mesmo.